Olá, prosseguindo no estudo sobre o Reino de Deus, neste vídeo vamos ver Mateus capítulo 21, versículo 43. Portanto, eu vos digo que o Reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Este versículo está no contexto de uma parábola. Esta parábola ela é uma continuação do que foi verificado no vídeo anterior. Então, Jesus está no templo, conversando ali com os principais sacerdotes, as principais autoridades do templo, fariseus. E então, continuando o assunto examinado no vídeo anterior, Jesus apresenta esta parábola, que vai do versículo 33, do capítulo 21 de Mateus, até o 46. É o seguinte: ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado e construiu nela um lagar. E edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E por último enviou-lhes seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará a aqueles lavradores? Dizem-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Diz-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça da esquina. Pelo Senhor foi feito isto. E é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. E os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que falava deles, e pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinham por profeta. Então Jesus estava no templo, falando ali com os principais sacerdotes, os fariseus, os anciãos do povo que ali estavam no templo, questionando Jesus. Então Jesus apresenta, após as recomendações de que eles deveriam se arrepender, como nós vimos no vídeo anterior, ele apresenta esta parábola. Então ali ele recomenda o arrependimento, e aqui ele mostra as consequências deles não se arrependerem. Quando ele apresenta a parábola, dizendo: houve um homem, pai de família, esse é Deus, não é? Ele preparou a terra de Canaã, onde vive ou vivia o povo de Israel, vive até hoje, né?
Então ele preparou aquela terra, deu as condições todas para que ali o povo de Israel pudesse ali desenvolver a sua missão de receber os ensinamentos de Deus através de Moisés, dos profetas, e divulgar isso pelo seu comportamento, pela sua palavra, para toda a humanidade. Na vinha, né? Distribuir isso tinha que dar frutos, frutos que é fazer com que aquela plantação se distribuísse pelo mundo todo. Essa era a missão dos lavradores, os judeus, os israelitas, hebreus, enfim, todos eles. Aí então Jesus, através da parábola, disse que Deus enviou profetas, eles os mataram, mandou mais profetas, da mesma forma, aí resolveu mandar seu filho, Jesus, o Cristo de Deus. Aí, da mesma forma, eles o tiraram para fora da vinha e o mataram. Aí ele pergunta, após a apresentação desta parábola, ele pergunta para aqueles que o ouviam, tanto os principais dos sacerdotes, os fariseus, enfim, os que estavam ali questionando a ele. E que ele pergunta: quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Lavradores é o povo hebreu, o povo judeu. Eles próprios, os lavradores, né? Ali estão sacerdotes, fariseus, etc. Eles respondem. Eles praticamente, eles sentenciam a si mesmos ao responder assim. Então, que fará aqueles lavradores? E eles respondem: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que ao seu tempo lhe deem frutos, dê os frutos. Foi o que aconteceu. Nós estamos aqui no capítulo 21 de Mateus. Mais adiante, Jesus seria crucificado, ele já estava ali naquela semana, que prosseguiria até então o julgamento terrível e a crucificação. Não é? Isso já estava para acontecer. E eles, de fato, tiveram a perda daquele mandato divino de receber o ensinamento divino e divulgá-los, perderam isso aí. E isso foi dado aos gentios. Como ele diz ali, ó, arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem frutos. Foi exatamente o que aconteceu com a ascensão de Paulo, aquela coisa toda que nós já sabemos. Não é? Aí ele fala assim: a pedra que os edificadores rejeitaram, quem que é a pedra? Pedra da edificação. A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça de esquina. Jesus, através do Evangelho. É sobre esta pedra que se assenta toda a edificação do Evangelho do Cristo por toda a humanidade. A construção deste edifício de espiritualização é assentada sobre esta pedra, que é Jesus, o Cristo de Deus. Nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça de esquina. Pelo Senhor foi feito isto, por Deus. E é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado. O que é o reino de Deus? É a vivência dos ensinos de Moisés e dos profetas. Será retirado daquele povo e será entregue aos gentios, para que eles, então, acrescido agora do Evangelho de Jesus, pudesse, então, ser atribuída esta missão aos gentios, que, então, a seu tempo, daria os frutos, frutos que se trata da divulgação do Evangelho, da espiritualização da humanidade. E quem cair sobre esta pedra, Jesus, né, despedaçar-se-á. E aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó.
A pedra, Jesus, está representado pelo seu evangelho. Quem tentar denegrir, quem tentar destruir o evangelho será destruído, como tem sido ao longo desses milênios, e assim por diante. E os principais, os sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava deles. Olha só. Então Jesus, na conversa anterior a esta parábola, dizia para eles se arrependerem. Ele trouxe à conversa João Batista, que fazia o batismo com água do arrependimento, para o arrependimento. Mas eles não creram em João Batista. Foi a conversa que vimos no vídeo anterior. Então era para que eles se arrependessem, que acreditassem em João Batista, que divulgava ali os ensinos de Moisés e dos profetas. E depois de que recomendar a eles que se arrependessem, mostrando que eles não se arrependeram, e que, portanto, ele disse ali que os publicanos e as meretrizes o creram, vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Eles não se arrependeram. Por isso Jesus veio dizer, isso será tirado de vocês, esta missão. Até hoje, o povo hebreu, o povo de Israel, não aceita Jesus, o seu evangelho, Jesus como Messias, não aceita. Não é? Até hoje. Mas vai chegar o tempo em que eles vão reconhecer isto aqui. Muito bem, há muitas nuances aqui neste ensinamento que vai a níveis de grande profundidade, não é? Vamos deixar desta maneira para que a gente entenda a necessidade de vivenciar o Evangelho, de crer, isto é, compreender o ensinamento, seja de Moisés e de Jesus, agora da doutrina espírita, e colocar em prática. Isso significa crer, arrependendo-nos da nossa teimosia, da nossa preguiça, da nossa, enfim, nosso apego aos valores deste mundo, para que então nós possamos dar frutos a 30, a 60 e a 100 por um, como diz no ensino, noutra parte, não é? No próximo vídeo, nós prosseguiremos com o estudo sobre o Reino de Deus, já não mais em Mateus, mas daremos o início do estudo em Marcos, no Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versículo 14. Até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.